Bom dia, meus amigos. Nós vamos começar a fazer o nosso Evangelho no Lar, 27 de dezembro de 2020. Que Deus abençoe. Aí agradeço ao Flávio, a Andréia, a Roberta, o Décio, bom dia para vocês, a Márcia, a Margarete. Que bom, pessoas do bem, ter você aqui. Bom dia, Elza, querida. Vou citar você hoje, Elza. Você me mandou um pensamento muito lindo, né? Ótimo, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, viu? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, graças a Deus, né? Bom dia, Roberta, Catinha, bom dia, a graça de Deus, né? Nós aqui de novo, é uma alegria no coração, a gente tá junto. Nesse domingo, que 6 horas da manhã, estava uma chuva. Que bom que vocês estão aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, viu? Kelly, abraço. Domingos Puzzi, saudades de todos vocês. É muito amor envolvido e a gente fica com mais saudade ainda, né? Se vendo à distância assim, né? A Vera Lúcia, a Arbide, que bom, que bom. Nós somos em mais de 1.000 membros e muitas pessoas vão assistindo durante a semana. É muito gratificante fazer parte da casa de Jesus. Muito gratificante. É isso aí. Mais uns minutinhos nós vamos começar. Às 9 horas, cumprindo a nossa determinação de disciplina. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, porque o assunto hoje é muito gratificante. Nós vamos falar sobre o dever, esse dever que nós vamos adquirindo sobre ele uma consciência cada vez maior. Mas primeiro a nossa prece a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos acompanham. Nós vamos pedir licença para o Justino, que hoje eu vou citar Justino nos 25 anos da casa de Jesus, e isso já faz 20 anos, né, Justino? Que você nos dê a permissão para falar de um momento raro que nós vivemos, né? Mas não há como dar um exemplo maior de dever sem falar dessa sua palestra de 25 anos da casa. E que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade esteja conosco nesses momentos de paz e de fraternidade que nós vivemos, né? Mas nós vamos começar a falar do que está no Evangelho sobre o dever. E isso é dito por Lázaro. Essa lição maravilhosa é dita por Lázaro. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo, e em seguida para com as outras pessoas. O dever é a lei da vida. Ele está nos nossos menores detalhes, como nos nossos mais elevados atos. E lógico que ele está se referindo ao dever moral. Porque na ordem dos sentimentos, o dever é difícil de ser cumprido, porque o dever está em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. O dever do homem é governado pelo seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é o guardião da integridade interior. O dever adverte e sustenta, mas fica impotente muitas vezes perante os enganos da paixão.
O dever do coração, quando fielmente observado, ele eleva o homem. Mas como este dever pode ser determinado, onde ele começa e onde ele termina, o Lázaro fala para nós. O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade, e ele vai mais além, ou a tranquilidade do próximo, e termina no limite, em que nós não desejaríamos vê-lo transposto em relação a nós mesmos, né? Quer dizer, então, o homem que cumpre o seu dever, ele ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. E ele vai além, ele fala: o dever cresce e se irradia em formas mais elevadas, em cada etapa superior da humanidade. A obrigação da criatura para com Deus, ela nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, porque Deus não aceita um esboço imperfeito. Ele quer que cada criatura, ele quer a beleza da sua obra resplandeça perante ele. É isso que Deus quer para nós, não é? Que sejamos perfeitos no limite de perfectíveis, porque a gente está sempre num crescendo, num degrau que a gente vai aumentando. Esse dever vai irradiando cada vez mais. A nossa consciência de dever, ela vai ficando cada vez mais lúcida. Isso é muito importante, mas nós nunca vamos ser tão perfeitos quanto Deus. A nossa perfeição vai ser sempre relativa, mas é muito profundo o que ele está falando. Então, nós vamos examinar, através de lições da Meimei, do André Luiz, do Emmanuel, do Justino, que nós vamos falar, e de Chico Xavier. O que ele fala sobre tudo isso é perfeito, né? Vai dar para nós uma reflexão muito profunda de como nós estamos no nosso coração, nos nossos sentimentos, os nossos pensamentos, qual a posição que o dever ocupa em toda a nossa estrutura psíquica e moral. É muito importante. E nós vamos começar com um livro Sinal Verde, e o André Luiz fala sobre o dever e o trabalho, né? Porque no trabalho nós temos o compromisso de nos associarmos ao esforço de uma equipe na obra a realizar, sempre, em qualquer circunstância, né? Quer dizer, então isso é uma obediência digna, como trata o André Luiz. Isso é uma obrigação cumprida na nossa realidade. E ele fala: quem executa com alegria as tarefas que sejam pequenas, está se promovendo às tarefas consideradas maiores. E a câmera fotográfica, ela nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. O trabalho que nós desenvolvemos com conhecimento que nós temos, está dizendo quem nós somos. E isso é tão importante que a gente fala: olha, lembra, a fulana é médica, o fulano é engenheiro, é um advogado. Então, nós somos conhecidos por quem nós somos, pelo trabalho que nós desenvolvemos. Mas nós podemos também ser um assistente, ser uma dona de casa, podemos ser aposentados, porque nós já cumprimos o nosso dever com as nossas profissões. E nós temos que nos agradecer a obra que nós temos nas mãos, porque nós estamos honorificando a nossa existência, nós estamos prestigiando a nós mesmos. Não importa o tamanho do trabalho, o importa é como você
cumpre a sua obrigação perante Ele. Cumprir com o seu dever até o devotamento. Isso é muito importante, né? Servir além do próprio dever, o devotamento. Você está adquirindo experiência, apoio, simpatia, cooperação das outras pessoas. Então, esse é o dever que a vida nos impõe. Deveres que nós temos que cumprir com alegria no nosso coração. Porque em qualquer trabalho que nós estivermos fazendo, nós temos que compreender as outras pessoas para nós sermos compreendidos por ela. E o André Luiz fala, quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, a alegria se transforma, né? O trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. E nós já demos esse exemplo. João ficou triste porque o pai dele incumbiu ele de resolver um assunto de família em outra cidade. E Jesus percebeu na hora que o João entrou que ele estava chateado. E Jesus fala, João, por que você está assim, chateado? Ele falou, ai mestre, o meu pai pediu para eu resolver um assunto de família em outra cidade. E Jesus fala, e por que você está triste, João? Ah, eu estou triste porque eu vou perder o nosso evangelho lá no monte. E Jesus falou, João, vá cumprir com o seu dever de família. Isso vem de Deus, João. A família em primeiro lugar. João foi, ficou 4 dias fora e voltou. Mas Jesus percebeu que João ainda estava triste. Ô João, o que aconteceu? Porque Jesus também percebeu que o pai dele estava triste. Aí Jesus pergunta, João, deu tudo certo o que você foi fazer? Ele, deu sim, eu resolvi tudo, né? Resolvi tudo o que era necessário. Aí Jesus falou, João, falta um dever maior no teu coração, João. O dever de estar alegre, porque você cumpriu uma obrigação familiar que tinha vindo de Deus, João. Pensa nisso. Lógico que Jesus falou com muito mais propriedade do que eu estou contando aqui. Mas João entendeu. E voltou à alegria espontânea que ele tinha, aquele rapazinho maravilhoso que nós conhecemos, né? O João Evangelista. E aí, até o pai dele ficou contente dele ter, né, se recuperado do dever que ele teve que fazer. Então, isso é muito importante, porque quando nós íamos trabalhar no passe, ou qualquer trabalho que a gente vai executar na vida, a gente deve fazer isso com alegria no nosso coração. É a nossa função, é o nosso dever sendo cumprido. Então, isso é muito importante, esse bom ânimo, porque sugere que você está completamente integrado no trabalho, na equipe, na sua função. Quer dizer, então, é cumprir o nosso dever, nosso dever. Porque se você vai construir uma casa, esse exemplo é do Emmanuel, você vai construir uma casa, você vai atrás de um plano do arquiteto. Esse plano tem que ser obedecido, porque os operários têm que consultar as linhas demarcadas para não cometerem um erro grave, uma impropriedade que prejudicaria toda a obra. Mas também o carpinteiro, ele não pode perturbar o pintor. O pintor tem que respeitar o vidraceiro, cada um no seu quadrado, fazendo parte de uma obra, né? E nesse serviço
de elevação espiritual do homem do mundo, nós temos que procurar a vontade do Senhor para que nós possamos executar os desígnios divinos muito bem. E com esse dever de executar com alegria no nosso coração, fazer com boa vontade, com bom ânimo, porque Deus quer para nós o bem de todos. Esse é o projeto da eterna sabedoria. Então, se nós somos trabalhadores educados na prestação de serviço, é indispensável a gente estar de coração preparado para fazer a nossa parte, sem perturbar os nossos irmãos. Cumprir com a nossa obrigação, com o nosso dever, não é? E nós podemos perguntar: qual é a atitude mental que vai favorecer o nosso êxito espiritual nas atividades do mundo? É o que nós aprendemos na lei da reencarnação. É esquecer o passado, é esquecer o mal, recordar o bem e aproveitar essa oportunidade de trabalho e de edificação no patrimônio do tempo. Porque esquecer o mal é acabar com ele e também perdoar quem pratica o mal e ensinar o amor. Assim nós vamos conquistar afeições preciosas na nossa vida, né? Essa é a necessidade de perdão para você apagar o incêndio do mal, exterminar com o incêndio do mal. Porque aí nós vamos devolver a paz legítima a todos os envolvidos, mas principalmente a nós. Voltar à nossa paz é perdoar as outras pessoas. Isso é um dever que a gente vai cada vez aprendendo mais nos nossos estudos que nós fazemos na casa de Jesus, nas nossas vivências espirituais, nas nossas reflexões do Evangelho, limpar as mágoas do nosso coração. Nós temos esse dever para com a nossa paz e para com a nossa vida. Nós precisamos estar livre, cumprir com as nossas obrigações o melhor possível, dando o melhor de nós. E quando nós falamos da vontade de Deus para nós, a Meimei traz uma lição muito oportuna, que é a prece de Francisco de Assis, mas está dita por outras palavras. E a Meimei fala: nós podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. Olha as situações que a Meimei cita. No sofrimento é a paciência, passar pelo sofrimento com dignidade, com esperança no nosso coração. Saber esperar em ação. Na perturbação é a serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. Perante a sombra é a luz. No trabalho é o devotamento ao dever. Na amargura é a esperança clareia o nosso coração, a esperança muda a nossa atitude mental. No erro é a corrigenda, na queda é o reerguimento moral, na tentação é a resistência, na luta é o valor moral. Junto à discórdia é a harmonia. À frente do ódio é o amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor, é a prece de Francisco de Assis. E no ruído da maledicência é o silêncio, porque no livro Segue-me,
O discípulo de Jesus passa no tumulto construindo em silêncio. Então, na ofensa, é o perdão completo. Na vida comum, é a bondade em favor de todos. E a Meimei termina com um verso: quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. É a caridade resplandecendo no nosso coração, principalmente a caridade moral. E eu quero, né? Quer dizer, nós estamos nessa reflexão da Meimei aprimorando os nossos sentimentos, porque no livro Estude e Viva tem uma lição do Emmanuel e ele fala, né? Nós confiamos nos benfeitores, nas bênçãos que nós recebemos no coração, que enriquece os nossos dias. Mas não podemos esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nós recebemos da espiritualidade. E nós podemos dizer quantos de nós não tiveram pais abnegados na terra, nos propiciaram o ensejo da reencarnação. Até hoje são os beneficiários da nossa felicidade, mas não nos tiram a experiência que nós carecemos ter na vida. Tivemos mestres e instrutores que nos ensinaram, nos tiraram da ignorância, mas não nos isentaram do nosso próprio aprendizado. Amigos, quantos amigos nos momentos difíceis, nos momentos amargos para o nosso coração, não nos apoiaram, nos ajudaram, mas não carregam a nossa luta íntima. É o nosso esforço que temos que fazer, que ninguém tira de nós. E os instrutores da nossa alma, os nossos guias, por mais que eles nos orientem na viagem de elevação, por mais que eles nos protejam, o suor do esforço moral é nosso. E nós sabemos que nós não vivemos sem a cooperação de outras pessoas. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos da cooperação de todos à nossa volta. Em frente ao amor, nós estamos como o vegetal diante do apoio da natureza. A planta não se cria sem ar, ela não medra sem sol, ela não dispensa o auxílio da terra, ela não prospera sem água, mas ela deve produzir por si mesma. Olha o exemplo que o Emmanuel dá para nós não termos dúvida da nossa parte que nós temos que realizar. Não é? Porque no reino do espírito nós temos problema reclamando concurso alheio, mas a solução do esforço para o bem depende exclusivamente de nós. Porque temos a bondade de Deus no nosso coração, mas o esforço de perdoar é nosso, o esforço de adquirir virtudes é nosso. E o esforço desse aperfeiçoamento contínuo é nosso. Ninguém faz por nós, por mais que estejamos cercados da atenção dos nossos instrutores, amigos, dos nossos pais, de toda essa espiritualidade maravilhosa que nos cerca. Nós temos a nossa parte para trabalhar dentro de nós com muito esforço. É o nosso dever que vai crescendo e vai se irradiando ao infinito. Porque quanto mais nós crescemos, isso é o Lázaro que fala, não é? No Evangelho. Quanto mais nós crescemos, maior
é a nossa responsabilidade, maior nós entendemos o nosso dever como criatura de Deus. Então, isso não cessa jamais, né? Eu vou ver aqui se as pessoas estão comentando alguma coisa. Ó, a Márcia Oliveira, as suas palavras nos levam aos ensinos de Paulo. Se não tiveres amor, é preciso executar o dever com amor. É alegria no coração que propicia isso, a gente crescer cada vez mais em amor. É isso mesmo, Márcia. E a Vera Lúcia Abide, ela fala, servir é 1000 vezes melhor que ser servido. É isso mesmo, né? Me perdoe se eu perdi algum aí. Mas agora é que eu quero entrar num exemplo de cumprimento de dever, de uma dedicação que foi até o devotamento. E eu começo, logo que eu entrei na casa de Jesus, estava familiarizada, eu já trabalhava numa reunião mediúnica, e um dia, numa reunião profissional, conversando com um diretor, ele disse uma frase, ele já é falecido também. Ele disse uma frase muito espírita. Eu identifiquei na hora, porque eu já conhecia, já frequentava e já trabalhava no espiritismo. Eu reconheci na hora. Ele percebeu e falou: olha, desculpa, Niceia, eu não sei a sua religião, né? E eu falei para ele: eu sou espírita, eu frequento e eu trabalho na Casa de Jesus. Ele falou: nossa, Casa de Jesus da Silvia Pascoal? Nem sei, eu trabalhava com a Silvia Pascoal, com o seu Orlando, o Bier, a Marta, na casa do Mário Tamacia. Eu, naquela época, conheci a Silvia e tive oportunidade de ver o sonho que ela tinha de construir a casa de Jesus. E conversamos mais um pouco sobre isso, né? Era o sonho da dona Silvia. Então, eu já tinha essa experiência consolidada. Eu sabia do sonho da Silvia tão antigo assim. Mas quando a Casa de Jesus fez 25 anos, nós fomos participar e aqueles trabalhadores, os fundadores, o presidente, eles falaram do que estava sendo feito na casa de Jesus naquele período, naquele momento. A gratidão que todos os fundadores tinham no coração por já estar completando a casa 25 anos. E a gente via aquela mesinha com aquela toalha branca. Nós já sentimos que o irmão Justino viria falar conosco. E ele veio e falou: bom dia, meus irmãos, que Jesus abençoe. Aqui é o Justino, veio trazer uma palavra para vocês. Eu queria trazer o meu recado nessa manhã gloriosa, porque já até me fizeram uma homenagem. Catulo da Paixão Cearense, ele falou: muito obrigado pela música Luar do Sertão, muito obrigado mesmo, me comoveu profundamente. Se eu já não estivesse morto, eu morria do coração. Gente, nós estávamos no céu, vendo o irmão Justino falar para nós, numa palestra, salão lotado, todos os trabalhadores presentes ali, né? E ele fala: eu quero agradecer a vocês esse momento maravilhoso, marcando esses 25 anos da casa. Mas essa casa é muito antiga, ela já começou há muito tempo. E aí ele conta de quando ele partiu para a espiritualidade.
Ele fala, eu levei uma malinha cheia de bagulho e eu tentava esconder aquilo, mas a nossa malinha é tão transparente, você não esconde o que você é de ninguém na espiritualidade, né? E aí ele abriu aquela mala e ele falou: fiquei decepcionado. O que é isso que eu fiz na minha vida, meu Deus do céu? E como foi acontecer uma coisa dessa? Ele falou: ficamos numa emoção de tristeza, de dor no coração, né? E eu sabia como é que eu vou dar conta dessas bobagens que eu estou levando no coração. E conversando aqui, conversando ali, eles falaram: Justino, tu não estava fazendo nada por lá, por que tu não faz aqui agora? Tem muito serviço. Sempre tem, sempre vai ter, né? Ele falou: mas eu quero trabalhar. E aí ele foi, né? Porque aí ele fala: eu conheci as verdades espirituais e fiz com todo mundo aí da terra ficar no conhecimento, não faz nada. E eu era um deles. E por isso que eu cheguei com a minha mala cheia de bagulho, coisas que não tinham sentido. E aí, realmente, eu queria trabalhar. E me convidaram para conhecer uma instituição. Eu fui uma instituição. Aqui no espaço, com toda a organização, uma instituição é isso mesmo. A princípio, aquela casinha pequenina, aquele portão estreito, e eu entrei lá, era um sem fim de sala, trabalho, um pequeno hospital, um lugar para estudo, e nós tínhamos até momentos de lazer, ouvir música, muita coisa bonita para se ver, as pinturas, a natureza que cercava aquela casa, uma casinha cheia de pinheiros, e eu perguntei: e como se chama essa casa? É Casa de Jesus. E aí ofereceram um trabalho, então ele foi aprender a trabalhar. E uma coisa muito interessante que ele fala, eu arregacei a manga e comecei, mas como é difícil aprender o que já se sabe. Eu já sabia de tudo aquilo e de repente eu estava reaprendendo aquelas coisas. E o primeiro trabalho que ele disse que fez foi recolher os irmãos que estão partindo para a espiritualidade. Alguns alegres pela libertação, outros precisando ser encaminhados para hospitais, mas ele estava fazendo aquele trabalho e estava contente, né? Aí ele falou que a Casa de Jesus lá do espaço, ela tem um pensionato para aquelas pessoas que partiram, quando elas já estão refeitas, receberem os familiares que ficaram na terra. Um momento de um amor muito grande, porque ali um filho que não depende mais da mãe, né? Uma mãe que não depende mais do filho. E ali aquele encontro de almas, mão nas mãos, aquele amor verdadeiro, aquele amor pleno no coração. Mas depois a gente volta, acorda e não lembra direito. Lembra que sonhou com a pessoa, que a pessoa estava bem, mas não tem noção de detalhes, de como transbordou aquela saudade que você estava assistindo, né? Então, isso foi muito, muito bom, é aquele amor incondicional. Mas aí ele falou, né? Eles estavam ali trabalhando, felizes no trabalho, mas falaram para eles, iriam mostrar a casa, que foi um projeto de um grupo lá que era feita por Francisco de Assis e por sua equipe, que aquela casa havia sido uma construção da equipe franciscana. E passaram um filme do início da casa de Jesus no espaço. Só que ele falou que não era um filme, porque as pessoas estavam suspensas no ar e olhando para eles. Era uma coisa muito estranha e já havia acontecido há muito tempo, quando construíram a casa de Jesus no espaço. Porque era
para ajudar nesse período de transição que a casa está vivendo, né? Porque nessa transição a Terra vai deixar o sofrimento de lado, é a dor desesperada para outros planetas. Então, foi uma emoção muito grande ver aquela equipe ali reunida. Eles estavam, Justino falou, em 50 pessoas, entre encarnados ainda e desencarnados, né? E aí, um jovem, olhou para eles e falou: Meus irmãos, vocês são convidados a fazerem parte da casa de Jesus na terra. E vocês vão ser preparados para organizarem aquela casa. Aí, vendo Francisco de Assis se dirigir a nós, era o maior prêmio que nós podíamos esperar. Era Francisco de Assis falando com eles, dando essa tarefa grandiosa para eles. O irmão Justino falou e eu tinha umas dúvidas aqui, porque me disseram: Ô Justino, você vai trabalhar na Terra com os médiuns. E na Terra, naquela época, estavam ocorrendo materializações. Era isso que estava acontecendo. E nessas materializações, ele conheceu a irmã Josefa, o Leocádio, índios e uma corrente maravilhosa de médicos. Aí eles falaram para ele: Ô Justino, tu não vai se materializar, não. Ainda bem, porque tu é muito feio. Fantasma não pode ser tão feio assim. Porque o Justino gostava de fazer essa leveza, essas brincadeiras leves, né? E falaram para ele: Você vai trabalhar através da mediunidade, através da incorporação, mas na espiritualidade nós chamamos através da influenciação. Nós teríamos que influenciar e comandar alguns médiums. E aí um dia ele conheceu o aparelho dele junto com outros médiums da casa, os fundadores, que fariam parte da construção dessa entidade espiritual na Terra. E aí ele falou: Nossa, essa médium não vai aguentar Justino, não. Muito magrinha, transparente. Aí palavra vai, palavra vem. E falaram para ele: tem que ser isso mesmo, Justino. É um programa, tem que tentar. E aí ele foi exercer a mediunidade de influenciação. Eu cheguei numa mesa e sabe o que aconteceu, minha gente? Eu falava grosso e saía fino. Ai, meu Deus, eu falava uma coisa e saía outra. E eu falei branca, eu não vai dar certo. Eu vou sair fora. E hoje nós falamos, eu tô fora, né? Eu vou sair fora. Mas aquela que um dia estava ao lado de Francisco de Assis, a nossa irmã Clara, que é irmã branca, ela falou: Justino, eu vou ser a branca e tu vai ser o Justino. Tu vai ter que assumir. Mas quem aguenta a força de branca, quando a branca dá aquele sorriso suave, aquela imagem maravilhosa de branca? E eu disse: Estou entregue, irmã. Não tem jeito. Me leva que eu vou. E veio, e foi assim que começou a trabalhar com a dona Silvia, a passar a mensagem durante a noite para a irmãzinha sobre a construção da casa de Jesus. Essa foi a primeira etapa da casa de Jesus. E eu já sabia que quem trabalhou com ela lá na casa do Mário Tamacia já sabia desse sonho dela de construir essa casa maravilhosa, porque a gente chega e encontra os serviços funcionando, a gente se entrega numa equipe, a gente vai fazer os cursos, arregaça as mangas e vai trabalhar, mas nós encontramos tudo pronto, fluindo, tudo funcionando, cada um dando o melhor de si.
Mas o Justino fala das dificuldades que eles tiveram que segurar muita coisa, contornar muita coisa. Mas uma coisa muito importante que ele falou naquele momento, em compensação ao trabalho deles junto à espiritualidade, junto aos médiuns, aos fundadores, ele falou: havia tanta alegria, que pessoal mais alegre, que gente mais otimista. Parecia que aquela gente não tinha trabalhado, não tinha cumprido os seus deveres durante o dia, não tinha trabalhado no seu serviço profissional, porque eles chegavam para trabalhar cheios de amor e alegria, entusiasmo, e foi por isso que nós tivemos todo esse campo para trabalhar, para realizar tudo isso. Se não fossem vocês, aqui ele está dizendo os encarnados, nós não teríamos condição de fazer tudo o que foi feito. Se não fossem esses trabalhadores dispostos, de mangas arregaçadas, porque o Justino, ele fala que quando ele dava as comunicações, ele sempre falava: gente, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar. E ele disse: quantas vezes eu pedi isso, que vocês se pusessem em trabalho. E olha, foi melhor do que a encomenda. Eu fiquei tão feliz. Que resultado, minha gente. 25 anos não é nada. Vocês ainda têm muitos 25 anos para trabalhar pela frente. E ele diz, foi um desafio trazer o núcleo Mãe Maria, a escola e o Mãe Maria, porque eram pontos de educação, eram pontos de luz, minha gente, que era preciso trazer. E realmente isso aconteceu. Foi muita luta lá na beira da vila, as dificuldades, os ataques. A treva não queria ninguém por perto que pudesse trazer luz, mas a luz é mais forte. Meu irmão, a luz é de Deus, é do nosso Pai, é a parte positiva da espiritualidade. A treva é uma condição que a gente passa por cima, com convicção, com trabalho e com amor. Isso é verdadeiro. Aqueles que estão nessa tarefa sabem que isso é verdadeiro. Né? E nós temos essa alegria no coração de ter participado desses 25 anos. Um dia falando grosso, outro dia falando fino, um dia apanhando, outro dia vencendo. Nós conseguimos com a graça de Deus, porque nós fazemos parte de um plano divino e de um plano de Jesus que Francisco de Assis cumpriu, que os fundadores cumpriram. E é nessa casa que nós estamos trabalhando. E o Justino fala: existem outras casas de Jesus. Nós vamos pensar que cada casa tem a sua condição e tem a pessoa certa para cada casa, mas são todas casas de Jesus. Nós temos que respeitar todas e fazer a nossa parte, porque cada ser humano está num nível, ele tem uma faixa de conhecimento, ele tem uma necessidade diferente. E essa é realmente uma casa de Jesus para pessoas que têm necessidade de conhecimentos maiores, pessoas que precisam de religiosidade, de estar ligado o seu coração à grande espiritualidade maior, porque vocês fazem parte da nossa vida. Obrigado, meus irmãos, por tudo. Vocês fazem parte da casa de Jesus e nós rogamos por vocês, pelas suas famílias, para que vocês sejam fortalecidos e com coragem toque bem para frente essa maravilhosa tarefa de construção de um mundo melhor.
Gente, que responsabilidade! Olha que dever que nós temos que cumprir, né? E manga arregaçada, como ele fala. E agora, isso foi possível porque a dona Silvia, este Orlando e todos os outros fundadores, porque eu não vou correr o risco de falar, porque foi uma equipe muito forte, muito grande, e deixar alguém de fora. Né? Eles cumpriram o dever deles com entusiasmo, com alegria no coração. E depois, muito tempo, numa palestra, a dona Silvia falou: se eu soubesse da minha responsabilidade, eu tinha pego a minha bolsa e saído correndo. Olha tudo que ela já viu que havia sido construído. Poxa, se ela soubesse disso no início, ela mesmo brincou. Eu tinha pego a minha bolsa e saído correndo. Mas a gente chega e faz a nossa parte, porque está tendo o cumprimento do dever, o devotamento, a fé no coração, e a gente está vivendo um dia de cada vez, um problema de cada vez, no nosso ritmo. Né? E essa força de ânimo, né? E vieram quantos serviços, quantas atividades na casa de Jesus. Eu vou citar o que eu lembrei, me perdoem vocês. Né? Vamos começar que nós temos a presidência, nós temos a diretoria executiva, nós temos o conselho mediúnico, nós temos o conselho que cuida dos cursos, isso é muito importante. Né? Nós temos todas essas funções congregadas e vieram no início a montagem e a distribuição de cestas básicas, a distribuição do enxoval de bebê, as equipes de costura que fazem o enxovalzinho, os cursos com o conselho doutrinário, quanto eles não se desenvolveram. As festas juninas, no início, eram fora da casa. A gente levava uma barraca de doce e uma barraca de cachorro-quente. E aí a festa junina veio para dentro da casa de Jesus. E que festa que nós temos lá agora, todo ano, né? Vieram as campanhas da pizza, da lasanha, da feijoada, as captações de alimento no supermercado, porque além daquilo que tudo nós recebemos das pessoas que frequentam a casa, que traz alimento, nós cresceu tanto as nossas cestas básicas que fomos pedir no supermercado e em cada uma das nossas captações mais de 1 tonelada de alimentos. Chegamos a ter uma captação que atingiu 2 toneladas de alimentos, né? Os brechós, os bazares de venda de artesanato, produzidos pela equipe de trabalhadores da casa. As bolachinhas das quituteiras, que nós vamos para a palestra, elas estão lá vendendo aquela bolachinha deliciosa, é uma delícia. As sacolinhas de Natal para o Natal da criança feliz, as palestras internas e externas, a orientação fraterna, as captações, os passes, as reuniões mediúnicas, o trabalho educacional e o trabalho de saúde do núcleo, as realizações de trabalho na Casa de Jesus da General Carneiro, esse crescendo de trabalho da divulgação da doutrina espírita, chegamos nas reflexões do Evangelho, em lives, em seminários online, os cursos, a biblioteca, a banca de livros, os eventos grandes que nós tivemos, eu nem lembrei de todos, além das palestras, né? Seminário, gincana, o café com livros, o grupo de teatro, o coral da casa, a evangelização e quantos serviços ainda serão desenvolvidos. Mas me perdoem,
Eu dei uma passada rápida pelas atividades que a casa tem, mas com certeza é muito maior que isso. O número de trabalhadores é enorme e a gente vê todos dando o melhor de si. Isso é fantástico e eu sabia disso. Desse sonho da Silvia, desde que praticamente entrei na casa de Jesus, aí o Justino confirmou tudo. E eu vou falar para vocês, daqui 5 anos nós vamos fazer 50. É fantástico isso, gente. 50 anos da casa, né? Agora, a Elza mandou para mim esses dias um pensamento. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever. É isso, né? A gente se propõe a fazer o bem, vai compreendendo cada vez mais, isso vai se espraiando em qualquer perspectiva que nós estejamos, encarnados ou desencarnados, né? Aí, deixa eu ver aqui, né, gente? Deixa eu ver aqui. Olha, a Malu falou inesquecível, inesquecível, Malu. Eu tô arrepiada só de lembrar, né? A Leninha falou: os deveres aceitos e cumpridos auxiliam-nos no desenvolvimento do amor em nós. É isso que eu tô, essa mensagem que eu estou tentando passar, né? O Marco falou: Justino deve estar alegre por estar sendo lembrado com carinho. Eu tenho certeza que ele está naquela emoção de felicidade. Ele construiu, ele ajudou tudo isso. Fantástico, né, Marco? O Ricardo falou: dever bem cumprido realmente é instrumento de trabalho, de progresso para nós, espíritos necessitados. É isso que eu estou tentando passar para nós, reconhecer em nós, que é isso que eu vou falar agora, né? O dever do Chico, né? A Kelly, gratidão a esses espíritos encarnados e desencarnados que se esforçaram, que se dedicaram à edificação da nossa amada casa de Jesus, espaço de luz na nossa jornada, bênção que eu peço a Deus por merecer fazer parte dessa casa, estar aqui agora, hoje, né? A Neuza Lasanha, a banca, eu citei tudo isso, né? Aí o Décio dando parabéns para todos os envolvidos, você também, Décio. Então aí é arregaçar as mangas e se engajar numa equipe e ser feliz, né? A Kelly, querida, e a expansão da General Carneiro, tem muito o que fazer na General Carneiro, mas nós já adiantamos bastante, porque o natalino tem o maior prazer de levar todos esses serviços para a General Carneiro, né? A distribuição de remédios na Brandina. E para os necessitados que vêm buscar cesta básica na General Carneiro, nós temos a farmacinha, mas tem que trazer receita, né? Não é distribuído, não. A Márcia Oliveira, mas que delícia nós recordarmos essas passagens, delícia. Um amor que eu espero que vocês revivam com tudo que eu contei. Emocionante mesmo, né? A gente está vivendo esses momentos, mas nós temos que nos inspirar em tudo que nós ainda temos que analisar, né? Avaliando tudo que foi produzido com boa vontade e alegria dos nossos trabalhadores. Ah, Margarete, gratidão ouvir um pouco dessa história, muito agradecer aos nossos fundadores, e nós ainda temos a Dona Marta com a gente, testemunha viva de tudo que está sendo dito aqui, né?
É isso, gente. O cerimonial faz parte da equipe dos trabalhadores, de todos os trabalhadores que ajudam nas palestras. O cerimonial. Eu não falei a palavra cerimonial, mas está embutido em cada trabalho toda uma equipe, tá certo? Espero que vocês tenham interpretado assim, né? E olha, tem muito mais gente aqui, ó. O Justino puxava a nossa orelha, né, Thelma? Vamos arregaçar as mangas, gente. Sabe o que o Justino falava? Trabalhador da casa não tem que ter privilégio na hora de um atendimento, não. Tem que ficar na fila como todos os que estão chegando de fora. Ele falava muito isso pra gente. A gente tem que recordar muito disso que ele falava para nós, né? Ai, o desculpa, eu falei que eu não ia conseguir lembrar de tudo, sabe, Regina? O TEA me passou mesmo, né? Que é o trabalho espiritual junto aos animais. A Maria Olívia, muita gratidão por essa casa amorosa que nos dá tantas oportunidades de trabalho. Desculpe, eu não lembrei do TREA, viu? Mas vamos em frente, porque eu quero citar do livro Evangelho de Chico Xavier, né? E o Chico começa falando: eu sei o que devo ser e ainda não sou. E aí ele fala que nós reconhecemos no Espiritismo com um trabalho incessante, desde já. Nós não vamos esperar o trabalho para o futuro, o trabalho desde já. Mas neste mundo, nós temos que estar atento para sustentar os grupos domésticos, porque nós prezamos as nossas obrigações próprias conscientemente. E essas tarefas, muitas vezes, são pesadas, são sacrificiais, né? Mas é a manutenção e o apoio dessas instituições assistenciais que visam a melhoria da vida comunitária, né? No nosso caso, a Casa de Jesus, né? Então ele fala: eu me reconheço pequeno, né? Mas eu devo estar suficientemente maduro para construir a mim mesmo. E nós não estamos, gente. Nós já temos conhecimento, temos as nossas vivências espirituais. Nós já podemos trabalhar em nós mesmos, olhar para dentro de nós com mais clareza, porque a gente tem até medo de olhar para dentro de nós, né? Porque foram instruções de Jesus ante a perspectiva do terceiro milênio. Encarnado ou desencarnado, nós temos que enfrentar essa perspectiva dessa melhoria íntima para o terceiro milênio, né? Agora ele fala: eu ainda estou lutando, o Chico, hein? O Chico, eu ainda estou lutando e muito para colocar as construções da minha vida espiritual ao nível dos conhecimentos que os benfeitores espirituais, por imensa bondade de Deus, ofertou para ele através de livro e das mensagens que escrevem por minhas mãos. Isso é o perfume que fica na mão de quem oferta flores, né? É isso que ele está falando. Esse aprendizado para nós colocarmos na nossa vida íntima tudo que nós aprendemos nos livros, na codificação de Kardec, nas obras subsidiárias de Chico, que veio tudo por intermédio do Chico Xavier. Ai, meu Deus, eu não devia ter citado um nome tão específico assim, Divaldo, a Joana de Ângeles, que se esforçou e trouxe tanta coisa, a Ivone do Amaral Pereira. Gente, é uma fartura de livros maravilhosos, né? Então, essa construção da vida íntima não dispensa todas essas atividades, assistir palestra, participar dessas reflexões, né?
E o Chico fala, eu estou em luta comigo mesmo. Eu defino por essas palavras. Eu sei o que devo ser e não sou, mas eu rendo graças a Deus porque eu estou trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo. Quer dizer, quando cada um de nós alcançarmos a paz verdadeira, nós vamos estar cumprindo com os deveres que nos competem perante Deus e perante as outras pessoas e perante a nossa própria consciência. A paz virá ao teu encontro, isso é o Emmanuel que fala, e residirá contigo sempre que te mantenhas na consciência tranquila sobre os alicerces do teu próprio dever retamente cumprido. É isso. Esgotei o tema? Não. Dá para fazer outras palestras com esse tema sem se repetir, porque é um campo imenso que nós temos para nós estudar, refletir, olhar para dentro de nós, arregaçar as mangas e cumprir com a nossa obrigação. Os fundadores fizeram toda essa parte. Mas somos nós que estamos aqui agora. Somos nós que, se Deus abençoar, vamos ver o evento dos 50 anos da Casa de Jesus. E a alegria da espiritualidade, do Justino, da irmã Branca, da irmã Josefa. Eles também falaram nessa palestra, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Que Deus abençoe. Agradeço a vocês a paciência comigo, com as minhas dificuldades. Que Deus abençoe, que vocês tenham um excelente domingo com essa noção de cumprir com o nosso dever. Que assim seja.